Essa é a primeira aula que eu tô fazendo com vídeo, justamente pelo feedback de uma das alunas, então eu peço para que vocês continuem dando feedback, conversando com a gente, realmente pra gente sempre melhorar o que a gente está oferecendo para vocês. Bom, não é segredo para nenhum de vocês que nós temos muitas inovações, muitas tecnologias surgindo por aí, e quando a gente fala em BIM, o BIM é uma tecnologia por si só, ele é uma inovação por si só, que trouxe um impacto muito grande para a nossa indústria, mas que também tem sofrido uma série de mudanças e uma série de impactos de outras tecnologias. A gente vê que a gente tem, junto com as ferramentas, a gente tinha ferramentas de modelagem, né, que é como todo mundo começou, e daí de repente a gente ouve falar de Dynamo, de realidade aumentada, realidade virtual, a gente ouve falar de várias outras inovações e tecnologias que afetam a implementação que a gente está fazendo atualmente. Então a aula de hoje vai falar um pouquinho sobre como analisar as inovações, como entender a evolução delas, para realmente ver como a gente vai fazer a implantação dessas novas tecnologias dentro do processo atual que a gente tem, ok? Então, o primeiro elemento que a gente tem que conceituar para a gente entender realmente essa interação é o que é tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem uma tendência muito grande em pensar em elementos digitais altamente disruptivos. A gente tem a tendência de pensar, de repente, em robôs, em todas essas coisas, mas a tecnologia nada mais é do que resolução de problemas. Isso mesmo, resolução de problemas a partir da aplicação de informações. Então, quando você tem uma tecnologia, não necessariamente é um carro, tá? A gente tem a mania de pensar, falar, a tecnologia é um carro, é um produto. Não, tecnologia é a aplicação de informação para resolver um problema. Então, a gente pode estar falando de organização das atividades humanas, a gente pode estar falando de serviço, a gente pode estar falando de uma série de elementos, tá? Então, quando a gente olha um carro, a gente tem a maneira de pensar que o carro por si só é tecnologia. Não, a maneira como a gente organiza o trânsito também é uma tecnologia, uma peça de um carro pode ser uma tecnologia, a forma como esse carro foi montado também é uma tecnologia, a organização dos turnos, tudo é uma tecnologia, tá? E inovação, o que é inovação? Qual que é a diferença aí de tecnologia e inovação? Bom, a inovação é quando a gente tem uma melhora muito significativa a partir da aplicação de uma tecnologia que pode ser nova ou não, tá? Como assim? Vai, o BIM, tá? O BIM, ele é uma tecnologia? Sim. Ele é uma inovação? Sim. Só que o BIM é uma tecnologia nova? Não. Por quê? A gente, dentro da indústria mecânica, já tinha tecnologias semelhantes, a gente já tinha softwares que já eram utilizados já há muito tempo, que faziam análise de ciclo de vida, que faziam extração de quantitativos automáticos. Então, essa tecnologia ela já existia, ela só foi ressignificada dentro da construção civil. Então, a gente tem uma inovação, a gente tem uma tecnologia, mas não necessariamente é uma nova tecnologia, tá, beleza? Então, essa é a diferença que a gente tem entre inovação e tecnologia. Às vezes, a inovação é simplesmente uma ressignificação de uma tecnologia antiga, tá? E tecnologia não necessariamente representa uma inovação, tá? Quando a gente fala de tecnologias, essa aqui, ou de inovações, essas curvas representam como elas são adotadas, tá? Então, a gente tem sempre uma linearidade no começo, né? Então, a tecnologia ela vem ali, ela se desenvolve, se difunde de maneira tímida, linear. De repente, você tem um boom e daí, novamente, um platô, né, de contentamento com aquela tecnologia, porque ela já chegou no nível máximo de desenvolvimento, então ela fica ali um pouco estagnada. A partir do descontentamento ou da incerteza que você tem se essa tecnologia vai continuar se desenvolvendo e suprindo as suas necessidades, você passa então para uma nova tecnologia. Só que você pode ver ali que tem um gap, né? E esse gap ele acontece justamente por isso, porque você tem a incerteza se a sua tecnologia vai continuar se desenvolvendo e você tem a dúvida se essa nova tecnologia que você começou a adotar, ela vai vingar. Então, por isso que ali naquele determinado momento de transição, você tem as duas linhas andando de maneira paralela,
tá? Isso é muito interessante a gente parar para pensar, principalmente quando a gente fala de implantação e de implementação de tecnologias dentro de um escritório. Vamos supor que o seu escritório que você entrou, ele já trabalhava com modelagem, ele já utilizava uma ferramenta de modelagem, aqui no caso eu usei o Revit como exemplo, e eles já modelavam há, sei lá, 5 anos. Só que por algum motivo eles te procuraram e eles falaram assim: ah, a gente já modela, mas a gente precisa de alguém para trabalhar conosco com a implementação BIM, implantação BIM, tal, 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 e a gente precisa de você. Você chega nesse escritório e você vê que eles já trabalham com modelagem, mas por que eles te procuraram então? Eles te procuraram porque eles estão nesse platô de estagnação de desenvolvimento, eles não conseguem desenvolver nada além disso. Então daí você entra, você faz uma mudança nos processos. Só que vai chegar num determinado momento que isso não é mais suficiente. Você precisa de um next step, você precisa de uma nova mudança, porque o desenvolvimento que você chegou saturou. E daí é o momento de você trazer uma nova tecnologia. Então, por exemplo, o Dynamo, vamos supor, com rotinas que vão ajudar a continuar o desenvolvimento, por aí vai. Então, a gente tem essas linhas de adoção de tecnologia. A gente pode pensar a mesma coisa para celular. Quando você tem o celular, o iPhone 6, o iPhone 6 é assim, ele começa com algumas pessoas comprando, de repente tem um boom, né, na parte de vendas, na parte de compras, e daí, novamente, eles têm essa estagnação, porque já atingiu a maior parte das pessoas que tinha atingir. Eles fazem um novo lançamento, que eles fazem o lançamento do iPhone 7. No iPhone 7, de novo, você tem uma adoção tímida no começo, seja pelo preço, seja pelo que for. Depois você tem um boom, todo mundo tem, e daí por último, de novo, um platô, até eles fazerem o próximo lançamento, e por aí vai. Então essa curva ela funciona para qualquer tipo de tecnologia, qualquer inovação, e essa curva ela funciona principalmente para nós, tá? Nós que trabalhamos junto com pessoas, com expectativas, com tecnologias e com implantação de novas tecnologias. Então é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Quando a gente tem a transição de uma tecnologia para outra, ela acontece em dois elementos. A gente tem uma dúvida com relação à evolução da tecnologia que eu tenho usado. Então, será que o Revit vai continuar se desenvolvendo? Será que o ArchiCAD vai continuar se desenvolvendo e solucionar todas as minhas dores de maneira automática e mágica? Eu acredito que sim. Então, eu vou continuar esperando ali eternamente nessa tecnologia 1 com os meus processos relacionados a essa tecnologia 1 e não vou fazer nenhuma mudança, vou ficar esperando aqui o milagre acontecer. E daí, o segundo elemento é que você tem uma dúvida com relação à tecnologia nova que você está adotando. Quando eu falo tecnologia nova, eu não estou falando que você. Não estou falando de software, eu estou falando de qualquer resolução de problemas a partir da aplicação de informação. Então, às vezes, quando eu falo em tecnologia 2, novamente, pode ser um processo. Então, ali eu estou na dúvida se essa nova tecnologia realmente vai me levar para o próximo passo, vai realmente resolver meus problemas. Então, eu vou manter aqui as duas juntas até eu ver que realmente essa tecnologia aqui faz sentido. E é o que a gente faz, tá? Só que o que a gente faz ainda é um pouco mais complexo, porque quando a gente fala numa implementação, a gente não está falando que a gente vai implantar uma tecnologia de cada vez. A gente não vai fazer primeiro uma tecnologia para depois fazer a outra, para depois fazer a outra. Muitas vezes nós trabalhamos com as tecnologias e a aplicação delas de maneira simultânea. E a gente tem que fazer a gestão da expectativa e a gestão da mudança ali de maneira também simultânea em muitos casos. E aí que tá um pouco de como a gente tem que entender a taxa de adoção das pessoas. Então a gente tem que entender a taxa de adoção das pessoas do escritório, a taxa de adoção dessa tecnologia, para a gente entender como que a gente consegue fazer essa mudança, tá? E a chave é muito simples, porque ela é a mesma. Independente de quantas tecnologias e quais sejam elas que você está aplicando, a taxa de adoção e como você faz a gestão dessa mudança, a base é fundamentalmente a mesma. E é o que a gente vai falar agora. Então, algumas perguntas que você tem que fazer. Primeiro, quando você vai fazer essa transição
de uma tecnologia para outra é como que essa tecnologia vai evoluir? Qual que vai ser a transição para a próxima geração de tecnologia? E quando eu falo como vai ser a transição, então quer dizer que você já tem que saber qual que é a próxima que você vai adotar. Você já tem que ter uma série de tecnologias mapeadas e por isso que é tão interessante você continuar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre olhando em fóruns, tá? Porque você tem que entender qual que é a próxima geração de tecnologia que tem e que faz sentido para esse escritório que você trabalha ou que você está realizando uma consultoria adotar. Então, a próxima geração é laser scan, a próxima geração é drone, a próxima geração é o A360, a próxima geração é o quê? Quantas novas linhas de tecnologia vão impactar o meu ambiente? Que é aquilo que eu estava falando, a gente não tem uma tecnologia sendo implantada de maneira única. E a gente não espera uma acontecer para depois por outra, para depois por a outra, porque senão o processo de implantação demora muito. E as pessoas, se você tem um processo de implantação que demora muito, as pessoas se desestimulam e às vezes elas desistem. Então por isso que muitas vezes a gente trabalha com implantação de várias tecnologias de maneira paralela, tá? E como que essas múltiplas tecnologias que a gente tem vão afetar o meu ambiente. Então você tem que fazer essas perguntas, tá? E você tem que pensar na taxa de adoção, que é o que a gente vai falar agora. Bom, para entender a taxa de adoção, primeiro a gente tem que entender a curva de adoção. Essa curva de adoção ela é muito famosa, né? Ela chama Bell, ela tem esse formato, né? Bell-shaped curve, a curva de Bell. E o que ela representa? Ela representa a velocidade e a quantidade de pessoas que adotam uma tecnologia. Então aqui a gente tem o tempo, né, no eixo X, e aqui no eixo Y a gente fala que é a quantidade de pessoas. Então a gente tem ali os inovadores, que são uma porcentagem pequena de pessoas, adotando a tecnologia o quanto antes, assim que ela lança, que são aquelas pessoas que fazem fila na frente da Apple para comprar o celular no lançamento. Tem esses inovadores. Daí a gente tem os early adopters, que são as pessoas que vão adotar de maneira precoce a tecnologia. Daí a gente tem uma maioria precoce, depois a gente tem uma maioria tardia e por último os atrasados. Que daí isso aqui reflete muito daquela curva que a gente tem. Como é que é aquela curva que a gente tem, aquela curva S do desenvolvimento e difusão da tecnologia? A gente tem primeiro uma linearidade, que é ali o que a gente vê entre os inovadores e os early adopters, né? Praticamente uma linearidade. Daí você tem um boom de adoção. Esse boom de adoção é o quê? É a maioria precoce e a maioria tardia. E daí, por último, a gente tem um platô, que são os atrasados, ou os laggards. Então, é basicamente isso que acontece, tá? A curva de adoção, ela fala muito também com a curva S de difusão e com a curva S de desenvolvimento, tá? E o que que acontece? A gente tem que entender que para qualquer tecnologia essa curva ela existe. Ela tem algumas variações, mas ela basicamente tem o mesmo formato. Só que o que que acontece? Essa curva, esse time frame aqui do X, pode ser mais rápido ou mais lento. Essa curva ela pode ser ela pode ser super gigante, né? Porque ela acontece num período pequeno de tempo, ou ela pode ser uma curva super distribuída, porque ela demorou um tempão. E quais são os fatores que então vão afetar essa taxa de adoção? Porque a gente quer que essa taxa de adoção seja rápida. Os fatores que afetam a taxa de adoção são vantagem relativa, compatibilidade, simplicidade, experimentabilidade e observabilidade. Eles estão todos nesse livro, eu deixei o livro aqui para vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhada. O que são esses elementos? Então, a vantagem relativa é o quê? É a vantagem que a pessoa enxerga de maneira rápida e clara quando você apresenta o processo antigo e o processo novo. Um exemplo muito básico de vantagem relativa que as pessoas usam para tentar fazer esse convencimento da transição de um escritório do CAD para o BIM é o tal do corte automático e quantitativo automático. Aperta um botão assim e já sai tudo pronto. Ok, é ridículo, é ridículo. A gente sabe que não funciona, a gente sabe que não funciona. Mas por que que esse argumento ele continua sendo utilizado? Por causa da vantagem relativa que ele oferece. Se eu chegar num escritório e falar então, você tem o quantitativo.
só que não é automático, você precisa de uma série de processos. Você começa a complicar muito quando você vai falar dessa vantagem relativa na hora que você está vendendo o BIM, você já perdeu a pessoa ali. Então você tem que mostrar uma vantagem relativa, clara e real para a pessoa. Ok, talvez você não fale que o quantitativo é automático, mas de repente você tenha que mostrar isso em termos financeiros, você tem que mostrar isso em termos de redução de tempo, redução de equipe, redução de trabalho, você tem que mostrar essa vantagem relativa de alguma outra maneira. Tá, mas ela é fundamental para que a taxa de adoção seja rápida. E a vantagem relativa ela não tem que ser mostrada simplesmente para alta gestão. A vantagem relativa ela tem que ser trabalhada em todos os níveis da implantação e da implementação. Então você tem que mostrar a vantagem relativa para o cara do orçamento, você tem que mostrar a vantagem relativa para o modelador, você tem que mostrar a vantagem relativa para o gerente, você tem que mostrar a vantagem relativa para cada um, e não necessariamente a vantagem relativa para um é a mesma que para o outro. Então, quanto maior for a vantagem relativa percebida por cada uma das pessoas, maior a sua taxa de adoção e maior a sua taxa de sucesso. Compatibilidade. O que é a compatibilidade? É o grau que as pessoas vão perceber que essa coisa que você está apresentando, esse tal desse BIM que você está falando, esse tal dessa nova tecnologia que você está trazendo, é consistente com os valores que já tem na empresa, com as experiências passadas que as pessoas que trabalham lá já têm, tá? E com as necessidades das pessoas. Isso que você está apresentando é compatível com quem eu sou? É compatível com as experiências que eu tenho? É compatível com os valores que eu possuo? Porque se não for, eu não quero. Então, muitas vezes, essa barreira que a gente tem, quando a gente também fala da transição do CAD para o BIM, porque as pessoas não enxergam a compatibilidade. E realmente não tem tanta compatibilidade se a gente for parar para pensar, porque em um a gente trabalhava com uma representação 2D geométrica, muito pictorial ali, a gente tentava trabalhar tudo de maneira muito bem desenhada, muito bem representada. E daí quando a gente passa para o BIM, as pessoas falam assim, nossa, mas a minha representação de projeto não ficou tão boa quanto era com o AutoCAD. Mas por quê? Porque a pessoa não fez a transição na cabeça dela, que ela deixou de trabalhar com uma representação pictorial e passou a trabalhar com uma representação informacional. Você não está mais ali só no nível de imagem, você está no nível de informação. Então é lógico que a sua representação geométrica talvez não fique tão boa quanto a sua representação geométrica um dia já foi, mas é porque você tem outros elementos que estão sendo trabalhados, então a sua compatibilidade não é tão grande. No AutoCAD eu trabalhava isolado, eu podia ficar o dia inteiro lá no meu escritório, depois que eu terminava tudo, eu mandava para a pessoa num pacote só, e eu não tinha que ficar atualizando o modelo, não tinha que ficar fazendo nada disso, só a hora que dava algum problema realmente eu ia lá participar da solução. Então a compatibilidade que você tem novamente do BIM para o CAD não é tão grande. Só que a maneira como você trabalha isso, para as pessoas entenderem que as experiências que elas têm são extremamente relevantes, talvez a compatibilidade de uma tecnologia com a outra não seja tão grande, mas a sua experiência passada é fundamental para essa nova tecnologia. As pessoas se sentem valorizadas, elas sentem que as necessidades delas estão sendo supridas, que elas estão sendo valorizadas, e você tem uma taxa de adoção mais acelerada. Agora, se você fala para a pessoa que a experiência passada dela ela tem que jogar totalmente fora, daí você frustra e você tem mais barreiras do que realmente pontes. Você tem mais muros do que pontes. Então, você tem que trabalhar com a compatibilidade, um elemento muito importante. A simplicidade. A simplicidade é o quê? Às vezes a gente mostra uma série de elementos que podem ser atrelados ao BIM. Você pode chegar no BIM infinito D, né? No BIM 10D, 7D, 8D. Mas às vezes o que a pessoa precisa é uma escova de dentes, uma escova de dentes simples, que nem nessa charge. Eu não preciso de uma multi-power bazooka Stardust Criss-Cross Plus XLZY1000, entendeu? Às vezes você precisa de uma escova de dente simples. E quanto mais simples, maior a taxa de adoção, tá? Porque a complexidade ela assusta, a complexidade não necessariamente ela representa que é algo bom, tá? Finalmente, experimentabilidade. Experimentabilidade é o quê? É o grau que uma inovação pode ser experimentada em uma base limitada.
Ah, tá. O que que seria experimentabilidade dentro desse contexto de implantação e implementação BIM? Projeto piloto. O projeto piloto, você tem uma base limitada, você tem um teste limitado, e a pessoa consegue ver resultados que ela vai colher ou não naquele projeto piloto, tá? O Spotify, versões trial, são um exemplo de experimentabilidade. Você tem ali uma base limitada, você pode ouvir, sei lá, 5 músicas sem a propaganda, você vê o benefício e você contrata o resto, tá? Então, a experimentabilidade é fundamental para a sua taxa de adoção ser acelerada. Então, o que, que seria experimentabilidade? Experimentabilidade seria a pessoa ter um benefício ali logo no começo, seria um quick win. Se você não tiver um ganho rápido, as pessoas se desestimulam. Então, você tem que ter essa experimentabilidade, sim, ela é fundamental. E a observabilidade, finalmente. O que é observabilidade? A observabilidade é quanto mais as pessoas veem os resultados, mais elas veem o que estão acontecendo em outros lugares, mais elas querem adotar, maior a probabilidade delas adotarem. Então, eu coloquei aqui uma fotinho, né, do Prêmio BIM, e ele é um elemento muito interessante, tá? Para adoção das pessoas, porque, poxa, eu vi lá, tal construtora tá adotando, tal projetista tá adotando, tal professor tá fazendo isso, por que que eu não tô fazendo ainda? Então, você vê, você fala assim, nossa, eu quero estar ali também, eu quero isso também, eles estão tendo resultados, eu quero resultados também. Então, a observabilidade é muito importante, por isso que você tem que ter uma medida inicial do que você tinha no escritório antes e uma medida dos benefícios que você teve. Vamos supor, você começou lá a trabalhar com o seu escritório e antes, na rotina dele de extração de quantitativo de concreto, né, ele demorava mais ou menos 2 horas para descobrir qual que era fazer essa extração de quantitativo. Agora, a extração de quantitativo de vocês demora 15 segundos. Poxa, então apresentar esse tipo de resultado é fundamental para continuar mantendo as pessoas engajadas, para manter as pessoas envolvidas, para até continuar vendendo essa ideia para a gerência e eles liberarem mais investimento para o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias, de novos processos dentro do escritório. Porque a gerência pensa muito em termos financeiros de produtividade. Se você não tiver como mostrar isso dentro de onde você está, dificilmente você vai continuar com aliados. Então você tem que mostrar realmente os resultados e tornar esses resultados visíveis, tá? Não só atingir o resultado e ficar quieto. E por isso que é importante você medir o que você tinha antes e o que você tem hoje. Então essa charge ela mostra de maneira bem simples e bem ilustrativa quais são os fatores que afetam a taxa de adoção. Eu gosto de pensar também que eles estão muito relacionados aos nossos pecados capitais, então quando a gente fala em vantagem relativa, a gente está falando na ganância e na ira, né? A ganância é eu quero ganhar mais, e na ira, porque, nossa, como eu fui burro de não adotar isso antes. Quando a gente fala em compatibilidade e simplicidade, a gente está falando da nossa preguiça humana. A gente gosta de continuar com o mindset que a gente tinha e, enfim, ver coisa simples. A gente quer ter um esforço, mas não um esforço tão grande. Quando a gente fala em experimentabilidade, a gente fala em gula. Quando a gente prova um pouquinho, é igual comer um bis só, né? É impossível comer um bis só, você quer comer a caixa inteira. Então, experimentabilidade é isso, você abrir a caixa de bis e dar um bis só para a pessoa, para ela realmente querer devorar todo o resto. E, finalmente, a observabilidade, a gente está mexendo com a vaidade e com a inveja. A gente está mexendo com a vaidade porque a pessoa, ela vai querer se tornar tanto quanto os demais, e inveja justamente por isso, por esse desejo de vaidade, de se envaidecer. Bom, e para você ver o que está afetando a sua taxa de adoção, você tem que reconhecer qual que é o seu problema. Poxa, por que, que meu escritório está demorando tanto para adotar? Qual desses 5 problemas está sendo. O que desses 5 elementos está sendo seu calcanhar de Aquiles? Eu enxergo que o problema fundamental que a maior parte das pessoas, escritórios e até mesmo profissionais sofrem com a simplicidade. Por isso que eu até deixei esse livro aqui e eu vou falar um pouquinho mais desse aspecto. As pessoas elas sofrem com o mal do conhecimento, né? Elas querem
Eu falo que as pessoas tentam tornar o BIM praticamente numa seita, e por isso que a gente tem tantos termos técnicos complicados e a gente tenta trazer uma série de dificuldades, sendo que na verdade o que a gente tinha que estar trazendo é facilidade. Esse gráfico ele mostra o que acontece, como que a simplicidade funciona versus a complexidade. Então, quando a gente começa algo do zero, a gente naturalmente adiciona complexidade, porque você vai adicionando elementos e quando você adiciona elementos, naturalmente você tem um aumento da complexidade. Quando você tem um aumento da complexidade, que está ali representada no eixo Y, você tem um ganho de benefícios no eixo X. Então você vai aumentando a complexidade, você vai ganhando benefícios, porque você começou do zero, então é natural a complexidade aumentar. E você aumentar os benefícios também. Só que esse padrão linear de crescimento não pode continuar de maneira eterna. Se você continuar eternamente aumentando a complexidade, você não vai ter uma resposta proporcional em termos de benefício e eficiência. Na verdade, você vai ter uma queda, que é o que está sendo representado ali. Se você continua aumentando a complexidade, na verdade, o que você tem é o quê? Uma diminuição dos benefícios e da eficiência que você está proporcionando. Então, se você continua subindo ali em complexidade no eixo Y, você está colhendo aqui o quê? No eixo X. Você está colhendo menos resultados, menos eficiência, menos benefícios. Então, a saída seria, na verdade, simplificar. E às vezes isso na nossa cabeça a gente não enxerga, tá? E esse é o erro fundamental que eu vejo que as pessoas cometem, seja na forma como elas se expressam, seja na forma como elas trabalham, seja como for, o grande problema que a gente sofre é que a gente continua complicando onde não tem que complicar, tá? Mas outro elemento que a gente tem que analisar, além da taxa de adoção e como que a gente vai trabalhar com aqueles 5 elementos que afetam a nossa taxa de adoção, é se eu estou substituindo ou adicionando uma tecnologia, tá? Quando a gente fala no surgimento do rádio, o surgimento do rádio ele não acabou com o cinema, do mesmo jeito que o surgimento da TV não acabou com o rádio e com o cinema, do mesmo jeito que o surgimento da internet não acabou com o cinema até hoje. O que acontece é que você tem um ressignificado. O cinema ele passa a ter um significado diferente do que ele tinha antes. A rádio passa a ter um significado diferente do que tinha antes. Você continua tendo, talvez num formato diferente, talvez numa forma de utilização diferente, sim, mas ele continua existindo. E a mesma coisa quando a gente fala dentro dos processos BIM. A gente teve uma conversa uma vez com o Décio, que trabalha na Foster Partners, e o Décio falou o quê? Que lá eles continuam trabalhando com projetos à mão, eles desenham à mão tudo, e daí desenhando à mão, depois eles passam por todo o processo BIM. Então, não teve uma substituição ali dos desenhos à mão. Você não começou a fazer concepção de projeto ali de repente com as ferramentas de massa do Revit. Não, o processo de concepção continua sendo manual. Então, você, na verdade, o que acontece é uma ressignificação. Quando eu vou fazer a entrega do meu projeto, daí tudo bem, eu não faço na prancheta. Eu faço de uma maneira mais eficiente. Então, você tem uma ressignificação. O CAD ele não desaparece, ele tem uma ressignificação. Ele deixa de ser a ferramenta primária e passa a ser uma ferramenta ali de suporte, de apoio, tá? Então, a gente tem que pensar que dentro daquelas curvas também, você não está necessariamente passando um X na tecnologia anterior, tá? Você às vezes simplesmente ressignifica. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, isso é algo que a gente tem que prestar atenção, e esses são os principais elementos que a gente tem que se atentar quando a gente fala em novas tecnologias que estão sendo adotadas, e essas são as estruturas que a gente tem de inovação, tá? E de adoção. E principalmente quando a gente fala em adotar uma nova tecnologia, a gente tem que tomar um cuidado fundamental, que é com a gestão da expectativa das pessoas. A gente tem uma mania, e quando eu falo a gente, são todas as pessoas realmente que são apaixonadas por um tema,
elas têm uma mania de criar um pico, gerar um pico de expectativa nos demais. Como assim? Você quando vai falar sobre o BIM com uma pessoa, você, nossa, mostra um vídeo super bacana, é, de um projeto gigantesco e você gera um pico de expectativa nas outras pessoas quando você faz isso. Você faz o que a gente chama de overselling, né? É, e o problema que a gente tem quando a gente gera esse pico de expectativas é que você tem daí um descontentamento muito grande. Você acaba tendo um desinvestimento, uma queda na credibilidade. E daí, depois de um tempo, que isso vai ser recuperado. Então, quando a gente for apresentar uma nova tecnologia, para essa taxa de adoção também ser rápida e a gente não ter esse problema do descontentamento, é tentar fazer o quê? De maneira pontual, linear e crescente e sendo realista. Então, por exemplo, lógico, o BIM pode fazer isso, só que a gente vai começar com isso, com isso, com isso. Então, não gerar um pico de expectativa muito grande, gerar um pico dentro do que você pode entregar. Então, gere expectativas dentro do que você pode entregar e vá aumentando as expectativas ao longo do tempo, conforme você vai trabalhando as aplicações dessas novas tecnologias. Então, poxa, adianta você pegar e vender para o cara que ele vai ter um trabalho colaborativo, que ele vai fazer entregas mais rápidas, sendo que você nem sabe direito como é que é a equipe da empresa? Adianta você falar para o pessoal da empresa que eles vão trabalhar de maneira muito melhor, sendo que você não sabe como a gerência vai responder? Então você tem que cuidar e fazer a gestão da expectativa das partes envolvidas para você nunca ter esse pico e você sempre trabalhar da maneira mais linear possível, para que você não frustre as pessoas e que essa taxa de adoção que a gente viu consiga se manter, tá? Porque todos esses gráficos eles estão relacionados um com o outro, tá? Então, a aula de hoje foi isso. Mais uma vez, mandem as dúvidas, mandem feedback de vocês. A gente vai estar sempre tentando melhorar o material. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para vocês nos links. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau.